Olá, aqui é o Lucas e esse é mais um vídeo da série Desmistificando Apocalipse. No vídeo de hoje nós estaremos falando sobre a passagem, conhecida como a passagem das duas testemunhas de Apocalipse. Então, sem demoras, vamos para o texto? Apocalipse capítulo 11, versículos 1 ao 19 diz assim: Depois disso recebi uma régua de medir parecida com um caniço e me disseram: Levante-se e tire as medidas do templo de Deus e do altar e conte as pessoas que estão adorando no templo. Porém não tire as medidas do pátio exterior do templo, pois esse pátio foi dado aos pagãos que pisarão a cidade santa durante 42 meses. Eu enviarei as minhas duas testemunhas vestidas com roupa feita de pano grosseiro, e elas anunciarão a mensagem de Deus durante 1260 dias. As duas testemunhas são as duas oliveiras e os dois candelabros que estão em pé diante do Senhor do mundo inteiro. Se os seus inimigos tentam maltratá-las, sai fogo da boca dessas duas testemunhas e acaba com eles. Assim, quem quiser maltratá-las precisa ser morto. Elas têm autoridade para fechar o céu a fim de que não chova durante o tempo em que anuncia a mensagem de Deus. Tem autoridade também sobre as águas para que virem sangue. Tem autoridade ainda para ferir a terra com todo tipo de pragas quantas vezes quiserem. Quando as duas testemunhas acabarem de anunciar a sua mensagem, o monstro que vem do abismo lutará contra elas. Ele vencerá e as matará, e os seus corpos ficarão na rua principal da grande cidade onde o Senhor delas foi crucificado. O nome simbólico daquela cidade é Sodoma ou Egito. Durante 3 dias e meio, os povos de todas as nações, tribos, línguas e raças olharão para esses dois corpos e não deixarão que sejam sepultados. Os povos da terra ficarão felizes com a morte dessas duas testemunhas. Vão comemorar e mandar presentes uns aos outros porque esses dois profetas trouxeram muito sofrimento para a humanidade. Mas depois desses 3 dias e meio, um sopro de vida veio de Deus e entrou neles, e eles se levantaram. E todas as pessoas que os viram ficaram com um medo terrível. Aí os dois profetas ouviram uma voz forte que vinha do céu e lhes dizia: Subam aqui! Enquanto seus inimigos olhavam, os dois profetas subiram ao céu numa nuvem. Naquele momento houve um violento terremoto. A 10ª parte da cidade foi destruída e morreram 7.000 pessoas. As outras ficaram com muito medo e louvaram a grandeza do Deus do céu. O segundo ai já passou, mas olhem, o terceiro ai virá logo. Então o 7º anjo tocou a sua trombeta e houve no céu vozes fortes que diziam: O poder para governar o mundo pertence agora a Deus, porque é o Senhor nosso e é o Messias que ele escolheu, e Deus reinará para todo sempre. Aí os 24 líderes que estavam sentados nos seus tronos diante de Deus ajoelharam-se, encostaram o rosto no chão e adoraram a Deus, dizendo: Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, nós te damos graças porque tu tens usado o teu grande poder e começaste a reinar. Os pagãos estão muito furiosos porque já chegou o momento de mostrares a tua ira e a hora de os mortos serem julgados. Chegou o momento de recompensares os teus servos, os profetas e todo o teu povo, e todos os que te temem, tanto os importantes como os humildes. Chegou o momento de destruires os que matam as pessoas na terra. Então se abriu o templo de Deus que está no céu, e a arca da aliança foi vista lá dentro, e houve relâmpagos, estrondos, trovões e um terremoto e uma forte chuva de pedra. No capítulo 11, João recebe a incumbência de medir o templo de Deus. Lembrando que nós estamos falando de uma visão de algo espiritual. Algo semelhante na Bíblia acontece com o profeta Ezequiel, no seu livro, no capítulo 40, versículo 3. Além de medir o templo, é dito a João para medir o altar e contar o número de pessoas que estavam lá dentro adorando a Deus. Aqueles que estão dentro do templo são o povo de Deus, que possuem comunhão com o Senhor. Foi dito João também para que não medisse o pátio exterior, o qual fora reservado aos pagãos. A medida do templo nos remete à sua construção, não de uma forma física, mas espiritual, pois à medida que o tempo passa, o Senhor vai acrescentando aqueles que hão de ser salvos, e assim edificando o seu templo. A medição também significa o cuidado e a atenção que o Senhor dá ao seu povo, algo que não acontece com os ímpios. O pátio exterior reforça essa ideia. Existe uma separação entre os salvos e os não salvos. O fato dos pagãos pisarem na cidade santa por um período de 42 meses, que é um número simbólico, representa a coabitação temporária no mundo entre os crentes e os ímpios. 42 meses equivale a 3 anos e meio, ou seja, metade de 7. 7 é o número da perfeição, e metade desse número representa um período incompleto de tempo. Após isso, nós vemos o surgimento no texto das duas testemunhas, também conhecidas como as duas oliveiras ou os dois candelabros, que estão de pé diante do Senhor. Essa descrição é semelhante à que vemos em Zacarias capítulo 4, versículos 1 ao 14, e no contexto dessa passagem também é falado sobre a construção do templo. Em Apocalipse, essas duas testemunhas não são duas pessoas literais. Novamente se trata do uso de linguagem alegórica. Elas representam o povo de Deus da antiga e da nova aliança. A oliveira representava Israel no Antigo Testamento, sendo um símbolo de prosperidade e abundância no Senhor. O candelabro, como nós vimos no começo de Apocalipse, representa a igreja do Senhor, ou a ação do Espírito Santo de Deus na igreja do Novo Testamento. Ele era o objeto usado para iluminar o interior do tabernáculo, nos trazendo a ideia da função do povo de Deus, de ser luz para as nações
nações e povos deste mundo. O fato de ser duas testemunhas cumpre aquilo que o Senhor deixou na sua palavra, onde um testemunho só seria válido com duas ou mais pessoas. Voltando ao texto de Apocalipse, as testemunhas estavam vestidas de pano de saco grosseiro, representando humildade e simplicidade. E elas anunciariam a mensagem de Deus durante um período de 1260 dias, que também equivale a 3 anos e meio, ou um tempo incompleto que ainda precisa ser concluído. O texto diz que toda vez que alguém se levanta contra elas, fogo sai da boca delas e consequentemente mata essas pessoas, nos comunicando a ideia de que aqueles que fazem mal ao povo de Deus fazem mal a si mesmo e por fim não ficarão impunes. No texto também é falado dos sinais que acompanham as duas testemunhas e que trazem sofrimento para aqueles que rejeitam a palavra do Senhor. Na Bíblia nós vemos vários acontecimentos que se encaixam com essa descrição. Nós vemos no texto que as testemunhas têm a função de anunciar a palavra de Deus por um período de tempo. E quando esse tempo estiver findando, Satanás, representado no texto como o monstro do abismo, ele levantará as nações em terrível perseguição contra o povo de Deus. Vale a pena lembrar que tudo isso faz parte do plano de Deus e que ele não perdeu o controle de nada, mesmo quando parece que o povo de Deus está sofrendo uma derrota. E abrindo um parêntese no vídeo aqui, hoje nós já vemos um movimento anticristão se articulando no mundo. Os ímpios se negam a aceitar a verdade de Deus e tentam de várias formas silenciar e intimidar o povo de Deus. Hoje ainda nós vivemos numa era de expansão do evangelho. Nós não sabemos quanto tempo ainda essa era durará, mas sabemos, segundo as escrituras, que a perseguição ao povo de Deus se intensificará conforme o fim se aproxima. Porém, devemos permanecer firmes no chamado que o Senhor nos deu de testemunhar da sua palavra e da sua verdade. Voltando ao texto, vemos a morte das duas testemunhas. Os seus corpos são expostos e não são sepultados, representando o desprezo das nações ao evangelho e a falta de arrependimento delas, se assemelhando ao que os judeus fizeram com Cristo quando o rejeitaram e crucificaram em Jerusalém. No texto nós vemos Sodoma e Egito. Sodoma representa a imoralidade e Egito representa a idolatria. Por um período de tempo, os povos do mundo se alegram com a ausência do confronto que a pregação do evangelho trazia a eles. Eles viverão como bem entenderem na maldade dos seus corações. Mas isso apenas será um prelúdio ou um ato final antes do juízo, como se isso fosse apenas a última gota para encher o cálice da ira de Deus. Porque como o texto diz, quando eles menos esperarem, a 7ª trombeta tocará. O Messias retornará, as testemunhas ressuscitarão e serão levadas ao céu. Aos que ficarem na terra restará o sofrimento, o desespero e o juízo final. Após isso nós vemos no texto uma adoração que acontece no céu. É algo que contrasta com a alegria anterior dos ímpios. Enquanto os ímpios se alegraram momentaneamente na terra, os salvos se alegrarão com Deus eternamente. Ao final do capítulo nós vemos que o templo de Deus é aberto no céu e a arca da aliança é vista lá dentro, revelando a completa comunhão sem barreiras entre os salvos e o seu Deus. Relâmpagos, estrondos, trovões, terremoto e uma chuva de pedras, além de representarem o poder de Deus, demonstram a severidade do juízo que prosseguirá. E essa é a mensagem do vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não deixe de se inscrever no canal. Então até o próximo vídeo, que Deus os abençoe.